Graças e paz, amados a todos, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos diante de mais uma aula, que será aplicada amanhã, a nossa EBD aqui online. Vamos estar estudando sobre a lição de número 6, que tem por título A Promessa de Cura Divina. Lembrando que amanhã é o dia 10 de novembro de 2024, estamos chegando ao final aí do ano de 2024, com essa lição rica, esse trimestre maravilhoso, que fala sobre as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, é aquele que fez a promessa, ele é fiel. Então, amados, o texto áureo, né, que foi escolhido, vamos ler, mas antes disso, se inscreva em nosso canal, tá? Seja também mais um participante do nosso canal e um missionário, né? Porque esse canal ele tem ido a muitas pessoas e ensinado a palavra do Senhor da maneira como lhe apraz, tá bom? Então você se inscrevendo, você é mais um missionário também que está ajudando a essa palavra ela proliferar. Quanto mais pessoas ouvirem, melhor sobre o reino do Senhor, tá? O textuário nos diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53 e o verso 4. A verdade prática nos diz assim: Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. E talvez venha uma pergunta: e por que todos não são curados? Né? Até na pandemia surgiu até pessoas de outra denominação, até líderes, né? Que lideram a igreja, fazendo uma crítica a essa questão da atualidade dos dons. Mas sabemos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e para ele não existe impossível. Porém, nem todos são curados, porque ele é soberano sobre tudo e todos. Ele não é obrigado a curar todo mundo, até mesmo que não estamos livres ainda desse corpo, certo? Estamos num corpo que está sujeito à enfermidade. Porém, não é obrigado a continuarmos enfermos. Se a gente orar com fé, pedir crendo, receberemos em nome de Jesus. Um dos princípios que era do Antigo Testamento e hoje não deixa de ser é a fé e a obediência, tá bom? Vamos lá, mas existem outros propósitos, outras situações porque a enfermidade nos atinge. E a gente vai aprender um pouco nessa lição. Se inscreve no nosso canal, pb.samuel Nascimento de Melo, mudamos o nome para Palavra da Vida, mas normalmente para você se inscrever lá, o link eu acredito que ainda seja esse, pb.samuel Nascimento de Melo, tá? Aparece mais rápido aí no YouTube. A leitura bíblica em classe está em Isaías 53, versículo 1 ao 5. É um texto clássico do que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. E também está em Mateus 8 e 14 ao 17, falando da cura no ministério de Jesus e dos apóstolos. E em Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, falando da atualidade de você chamar os líderes da igreja para ser ungido e a oração pela fé com óleo sarará o enfermo. Na introdução aqui da nossa lição, o comentarista colocou: na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra perfeita. Eu coloquei aqui, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus realizou uma obra completa, perfeita, de salvação, livramento para a alma e para o corpo, tá? Eu coloquei aqui ainda na introdução, numa grande metrópole, a gente vai ouvir brasileira, né? Os médicos constataram que 80% da população sofre de algum tipo de neurose. Consumo de remédios controlados é muito elevado, principalmente pela população pobre. As classes altas também não escapam ao uso de remédios tranquilizantes em termos bíblicos, porém, só há uma explicação. As doenças são originalmente efeitos do pecado que entrou no mundo, passou a
todos os homens. Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado e esse pecado passou a todos os homens. E aí veio essa origem das enfermidades. Não tem outra resposta, tá? Então, sendo consumado no poder da obra do Calvário, Jesus Cristo cura sim, certo? Esse plano ocorreu de maneira poderosa no ministério de Jesus, sendo consumado no poder da obra do Calvário, da obra da expiação, né, vicária de Cristo. Primeiro tópico, a promessa bíblica da cura divina. Olha lá. A gente vai ver, amados, que a profecia de Isaías 53, ela apresenta o Senhor Jesus como Messias, o Cristo de Deus. Que como Messias, o Cristo de Deus, que foi pregado na cruz do Calvário, tá? Para a nossa redenção. Mas a obra ela é tão perfeita, tão completa, que eu coloquei aqui, ó, a obra salvífica do Senhor Jesus foi operada de uma maneira plena, completa, perfeita, de modo que além da salvação da alma, tá? Temos também a cura das doenças físicas em nosso corpo, referente à mente, ao corpo, tá certo? Referente à matéria. Então, lembrando que o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Isso aí é inegável. A gente vai observar quando o Senhor soa sangue, chegou a suar sangue no jardim do Getsemane, tá bom? Então, o texto de Isaías 53, ele aponta para Mateus, capítulo 8, versículo 14 ao 17, que é a nossa leitura bíblica em classe, que diz assim, ó, e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe a mão, e a febre o deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse, olha aí, Isaías 53 aponta para Mateus 8:17, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. A cura divina no Antigo Testamento, eu coloquei aqui. Já que está falando sobre cura, aí alguém pode perguntar assim, mas no Antigo Testamento Jesus não tinha morrido ainda que isso de fato não havia ocorrido, na presciência, na onisciência de Deus, o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, mas para nós, e de fato, né, foi consumado isso na cruz do Calvário. Mas antes disso, como que as pessoas recebiam cura? Se Jesus não tinha ido ainda para a cruz, não tinha levado sobre si as enfermidades, as dores, e aí, como é que fica isso? Tá? Então, no Antigo Testamento, as curas divinas estão associadas à intervenção direta de Deus, em resposta à fé e obediência do povo. Se você observar em Êxodo, no capítulo de número 15 e o verso de número 26, veja o que é que o texto sagrado vai dizer em Êxodo, e eu vou ler para embasarmos a nossa fala, tá? 15:26. Ele vai dizer assim, ó, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara, que te cura, Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Então, escute bem, com base ainda nesse texto, a gente vai observar aqui a cura de Miriam, por exemplo. A gente vai ver em Números, capítulo 12. Após a oração de Moisés, né, Deus cura, demonstrando a importância da oração intercessória. Antigo Testamento. A gente vai ver também a cura de um homem que nem cristão era um gentio, Naamã, né, era Ciro, em 2 Reis 5.
este relato enfatiza a fé e a obediência às instruções de Deus dada por Eliseu. Lembra que ele disse, vai, lava-te no tanque de ao Rio Jordão, mergulha 7 vezes e lá você vai ficar curado dessa tua lepra. E ele não ia, mas quando ele foi, que ele mergulhou, na 7ª vez, a Bíblia diz que a pele dele ficou como de criança, de bebê. Que coisa boa a pele de bebê, hein? Cada um teve já filho pequeno que o diga, né? Ou que criou alguma criança, né? Então, um dos maiores exemplos do Antigo Testamento acerca da obra completa de Cristo, de Cristo, né, realizada na cruz do Calvário, está em Números, capítulo 3, foi a leitura de um texto da lição passada. Números no capítulo 3, no capítulo 21, né, capítulo 3, 14 e 15 é o de João, mas em Números, capítulo 21 e o verso 5 ao 9, vai falar sobre a serpente de bronze, que apontava para João, capítulo 3, 14 e 15. Tá? Todo o texto aponta para um contexto. Então diz assim, então partiu, cadê? Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés, porque nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos neste deserto, pois aqui nem pão nem água há, e não há, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, provavelmente falando do maná que caía do céu. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito o povo de Israel. E aí ele pediu a Moisés orou ao Senhor, Deus tirou, mas Deus disse assim a Moisés, faze uma serpente ardente e ponha sobre uma haste, uma madeira, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo, né? Justamente só para aquele propósito naquele momento. E depois, lá em Ezequiel, a gente vai ver que Ezequias, lá em Crônicas, vai e tira, né, aquela serpente lá de bronze, que já estavam adorando, que não era para ser para isso, era apenas para aquele momento. Aí Jesus já vai falar em João 3, 14, 15, que era necessário que o Filho do Homem fosse levantado, assim como foi levantado uma serpente no deserto. Todo que olhasse para ele, se salvaria. Tá bom? Apontava para Cristo, essa situação, que ia vencer a serpente na cruz, a antiga serpente. Então, esses exemplos de cura, né, no Antigo Testamento, eles mostram que no Antigo Testamento a cura estava ligada à fé, à obediência e à intercessão, destacando a soberania de Deus sobre a saúde e as enfermidades. Deus é soberano sobre tudo e todos, ainda que ele não esteja manipulando o processo, mas ele é soberano, tá bom? Então, o segundo subtópico do primeiro ponto, o cumprimento profético no ministério de Jesus, da cura, sobre a cura. Novo Testamento vai falar da cura. Jesus realizou diversas curas, tá? Jesus realizou diversas curas de enfermos, cegos, paralíticos. A gente vai ver isso em Mateus 4, 23. A gente vai ver isso em Marcos 10, 46 ao 52. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, 25 ao 34. Então foram curas aqui extraordinárias, mas também teve curas que eram de origem demoníaca, tá? Que já é em Marcos 9, 16 a 29, que fala de um menino que era jogado no fogo, na água, desde criança, né? E a Bíblia vai dizer que ele ficou como morto, os discípulos não conseguiram expulsar, e Jesus falou que essa casta de demônio era com muito jejum e oração, e ele foi liberto para a honra e a glória do nome de Jesus, mas era um demônio, eram demônios. Então houve também a cura da mulher encurvada, em Lucas capítulo 13, 10 ao 17, que era um demônio, 18 anos aprisionada por Satanás, o próprio Senhor Jesus vai dizer. Então tem cura que é de origem demoníaca, tem coisa de origem natural, tem cura que tem enfermidade que é de origem natural, tem enfermidade que é de origem demoníaca, tem enfermidade que é de origem genética, né, hereditária e assim por diante. Havia também a hereditária, que foi a doença do cego de nascença, João 9, 1 ao 10. Ele curou também a sogra de Pedro, uma enfermidade natural, que acontece no dia a dia, até conosco. Às vezes quando a gente pega uma febre, é uma reação do corpo avisando que tem alguma coisa errada, né? Então ele expulsou os demônios também e curou os enfermos. Isso é uma grande verdade. Salvando a alma e curando o corpo.
Ele salvava a alma e curava o corpo. Então, o cumprimento de Isaías 17, 18, né, nitidamente aconteceu aqui. E o cumprimento de Isaías a gente vai ver aí nessas realidades feitas pelo ministério de Jesus. Terceiro subtópico do primeiro ponto. Os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Ainda hoje, se está alguém enfermo, a Bíblia diz no livro de Tiago, chame os presbíteros da igreja, e esses orará com fé, e untará o óleo, e a oração da fé salvará, curará o enfermo. Então é um ato de obedecer a sua palavra, tá? Então as curas pelos apóstolos, a gente vai ver várias curas em Atos 5 e 12 ao 16, com a sombra, Pedro curava. Jesus disse que nós fazíamos sinais maiores do que ele. Aconteceu com Pedro, aconteceu com Paulo. A gente vai ver que os lenços e os aventais de Paulo curavam no ministério da igreja primitiva, no ministério dos apóstolos. As pessoas eram curadas. Atos 5, 15 ao 16. Tá? E a gente vai ver também Atos 19, 11 ao 12. Essas manifestações de curas, de sinais e prodígios. Então, o Senhor Jesus, junto com os apóstolos, também ungiu os enfermos com óleo e os curavam. Marcos 6, 13, Marcos 6, 12 ao 13. Isso é claro. Então, assim, ainda hoje, cabe os presbíteros ungir, Tiago 5, 14 e 15, os enfermos com azeite e orar com fé. Essa pessoa será curada, em nome de Jesus, tá? Segundo tópico da nossa lição, a origem e consequências das doenças. Isso aqui é muito sério, amados, porque alguém pode dizer assim, mas por que eu fico doente? Porque eu envelheço, e aí fico doente, e morro, né? E aí não tem outra resposta, não tem. A ciência não tem outra resposta. A ciência vai dar a resposta dela, dando resposta que as células vão estar se renovando 1, 2, 3, 4 vezes, depois morrerão. Mas, biblicamente, a gente tem essa resposta, tá? A origem das doenças está no Éden. Se você pegar a sua Bíblia, no livro do Gênesis, olha lá, no capítulo 3, que é onde houve a tentação e ocorreu o fato consumado do pecado, que a teologia vai chamar de pecado original, primeiro pecado cometido pelo ser humano, um homem, uma mulher, Adão e Eva. A gente vai ver a partir do versículo 7 que diz assim, então foram abertos os olhos de ambos, né, Adão e Eva, quando comeram o fruto da árvore do conhecimento. E conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ou seja, aquilo agora que era inocência, agora deixa de ser inocência. Tá? Aquilo que eles não viam com maldade, agora é visto com vergonha. Eles começaram a ter vergonha daquilo que não tinha vergonha, que não fazia vergonha. E ouviram a voz do Senhor, que passeava no jardim, tá? Pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, de Deus, entre as árvores do jardim. Ela ficou por trás, né, achando que se esconde de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde estás? E ele disse, ouvi a tua voz soar no jardim e temi, tive medo, olha, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesse? E aí vem todo o desenrolar da história e as consequências deste pecado. Eu coloquei aqui, por exemplo, primeiro os olhos de ambos foram abertos, começaram a ter vergonha, ver vergonha naquele que não tinha. A primeira coisa que o pecado traz é a vergonha, né? Segundo, perceberam que estavam nus, coisa que anteriormente não fazia nenhum problema, não tinha nenhum problema. Terceiro, procuraram cobrir a nudez, ou seja, consertar aquilo que fizeram de errado. Deus depois teve que matar um animal e cobrir com pele de animal. E ficou com medo e se escondeu. Então, são algumas coisas que os homens fazem quando estão em falta com Deus. Se esconde, tem medo, tem vergonha, entendeu? Quando, na verdade, devemos temer ao Senhor, reconhecer a sua soberania e não ter medo. Não devemos servi-lo por medo, mas por temor e tremor, sabe? Reconhecendo o poderio desse Deus tão tremendo.
Então não existia, antes disso aqui tudinho, não existia dor, não existia sofrimento, não existia morte, resumindo em três coisas. Tudo isso passou a existir depois do pecado do ser humano. Tá bom? Então, o que é que acontece? A Bíblia vai dizer que a lição bíblica da nossa Bíblia em classe vai dizer a origem das doenças no Éden, a origem das doenças e sua trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais. Conforme relato em Gênesis 3, o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem acompanhadas de dor, sofrimento e morte. Primeira coisa que o pecado faz é separação. Adão e Eva perdem a comunhão com Deus e traz essas enfermidades, porque ele disse, no dia que pecares, certamente morrerás. Obviamente, no contexto das cópias dos originais está morrendo, morrerás. E a ideia de vai envelhecendo até morrer, isso de morte natural, né? Então vamos lá. Sem dúvida, as primeiras enfermidades também provavelmente foram enfermidades mentais. Você vai ver que teve medo, tá? O homem e a mulher experimentaram transtornos neurológicos e emocionais. E essas são as causas de grandes números de enfermidades físicas hoje mentais, são inúmeras. Segundo subtópico da nossa lição, fala sobre, do segundo ponto, diz as consequências do advento da doença. Vamos lá. Ele diz aqui, o pecado corrompeu todas as áreas da natureza, tá? A gente vai ver que o pecado afetou, se você abrir a Bíblia em Romanos 5,12, afetou a raça humana, por um homem entrou e corrompeu a todos. Afetou a natureza, Gênesis 3, 18 ao 19, ele vai dizer assim, espinhos e cardos. Também, olha, ele vai dizer, versículo 17, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado. Porquanto és pó e para o pó voltarás. Vamos lá mais adiante, o que é que diz? O pecado afetou, a terra foi amaldiçoada, Gênesis 5 e 29. Vai dizer assim, e chamou-se o seu nome Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras, do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A terra geme com dores de parto. A gente vai ver isso em Romanos, no capítulo 8 e o versículo 22 ao 24, que a terra geme com dores de parto. Que diz assim, porque sabemos que toda a criação geme, olha, a terra geme com dores de parto, a criação foi afetada. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Olha aí, porque ainda não somos, ainda a enfermidade nos atinge, porque não temos este corpo redimido completamente, em estado perfeito, glorificado. Não tivemos ainda a redenção do nosso corpo, tá? Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Porque o que alguém vê, porque o que alguém vê, porque o que alguém vê, como o esperará. Tá? Tá vendo? Vai esperar o quê? Tá vendo ali? Então vamos lá. A diminuição dos anos de vida. Outro problema que aconteceu. A gente vai ver que Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905, obviamente que a coisa foi deteriorando aos poucos, é claro, depois do pecado. Ainda tinha muita coisa pura, maravilhosa, mas que foi deteriorando aos poucos. Deus demarcou o limite da vida humana aos 120 anos. O Salmo 90 vai falar sobre isso. Afirma uma expectativa de vida de 70 anos e se alguns pela robustez chegar a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente
e nós voamos. Salmo 90 e o verso de número 10 vai falar sobre isso. Então, terceiro subtópico do segundo ponto. A proliferação de doenças. Escute bem. Apesar dos nossos comentaristas, do nosso comentarista Elinaldo Renovaldo, resumir em doenças de origem físicas e mentais, eu coloquei aqui uma relação de algo que é proliferado dentro dessa questão dessas doenças. Como, por exemplo, ele colocou aqui da questão de doenças mentais, né? É o Alzheimer, a depressão, que gera suicídio, e diversos outros transtornos de demência, né? Que leva à demência. Mas também é importante a gente lembrar que existem outros fatores, né? E causas que têm as doenças, e a gente precisa entender. Além da sua primeira origem, tem outras causas, outros fatores. Por exemplo, temos o fator, a retribuição divina por desobediência. Isso a gente vai ver em Deuteronômio 28 e 15. Tá? Temos fatores naturais. Algumas enfermidades podem ser vistas como parte da condição humana e das limitações naturais da vida. Vai chegar na velhice, vai chegar na catarata, vai chegar um monte de problema que é inevitável, não tem como negar. Não é isso? Salomão vai falar um pouco sobre isso lá no livro de Eclesiastes. Então, a ação de outro fator fundamental, a ação de Satanás por trás, a gente vai ver um exemplo da história de Jó. Foi uma aprovação de Deus, mas teve uma ação demoníaca por trás. Eu já li aqui textos também do Novo Testamento e vou reler sobre isso, de questões que eram enfermidade, mas por trás havia uma ação maléfica. Então, há essa ação de Satanás também que pode interferir dentro de uma questão de enfermidade. Eu li um livro que falava sobre isso, né? Que dizia que quando o camarada vai no médico, ele vê que ali está tudo bem, tudo tranquilo, não tem nada, mas tem que orar para Deus repreender mal, é coisa espiritual. Não tem diagnóstico nenhum, repreenda em nome de Jesus. É uma ação maléfica, com certeza. Então, o propósito espiritual é um outro fator de enfermidade. No caso, por exemplo, de Paulo, um espinho na carne, que a gente, uns falam que era, obviamente o texto diz sobre o mensageiro de Satanás que esbofeteava, mas como se dava isso? Como esse processo? De que maneira ele esbofeteava? Seria uma doença nos olhos, oftalmológica? E tem outras causas que são abordadas, mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá bom? Então, essas causas mostram que a Bíblia aborda questões das doenças e enfermidades de forma multifacetadas, reconhecendo tanto a realidade do pecado quanto a soberania divina em todas as circunstâncias. Tem coisa que Deus quer, tem coisa que Deus não quer e acabou-se. Tá? Então, a palavra do Senhor nos ensina que o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido, conforme Romanos 8 e 23, que a gente já leu. Terceiro tópico e último da nossa lição. Vamos caminhando para o final. Jesus Cristo cura, sim, ele cura. Eu sou testemunha viva. Já vi paralítico andar para a honra e a glória do nome de Jesus, na minha cidade aqui de Paulista, Cruzada Bernardo Johnson, e a pessoa era família do pastor presidente da nossa igreja da época atualmente, que era o pastor Isaac Martins Rodrigues, hoje é o pastor Roberto José dos Santos, a igreja Assembleia de Deus, em Abreu Lima, tá bom? No primeiro ciclo de oração nosso aqui também teve uma paralítica que andou no ciclo de oração. Muitos não sabem, porque é uma história antiga, porém, quem quer saber da resposta, vá na história, tá bom? Já vimos câncer também, Deus curou uma irmã nossa, aqui que trabalhava conosco, um conjunto musical Apocalipse, aqui na Igreja da Assembleia de Deus, de Jardim Paulista Alto. Então, temos várias outras questões. Eu já orei, o Senhor curou pela infinita misericórdia, minha filha, bebê. Então, Deus, ele faz como lhe apraz, tá? O que dizer do plano de saúde divino, né? Há uma cláusula no plano de saúde da questão dos médicos, né? Da nossa sociedade, mas também tem o plano de saúde divino, que eu diria que está no próprio livro do Êxodo, capítulo 5, e o verso de número 26. 5 e 26 de Êxodo, que diz assim. 15 e 26, né? Não é 5 não, perdão. É 15 e 26, o livro do Êxodo. Eu já li, mas vou reler com os irmãos com mais
lentamente. 15:26 por diante nos diz assim o texto. E disse, se ouvires, primeiro, você tem que ouvir atentamente a voz do Senhor. Olha aí, o plano divino. Segundo, fazer o que é reto diante de Deus. Terceiro, inclinar os ouvidos aos seus mandamentos de Deus. E quarto, guardar os estatutos do Senhor no seu coração. E aí ele vai dizer, eu sou o Senhor que te cura. Glória ao nome de Jesus. Então, isto ficou claro no ministério também de Jesus. A gente vai ver que no deserto, ele atuou como médico do seu povo, Deus, né? Lá no deserto, ele atuou como médico do povo de Israel, orientando nas coisas para evitar doenças também. E no ministério de Jesus não foi diferente. A gente vai ver em Mateus 9, 35, 36. A gente vai ver que no segundo subtópico do segundo ponto, Jesus cura. Deus curava e cura, e Jesus cura. Ele é o mesmo, a palavra vai dizer na carta aos Hebreus 13:8, que ele é o mesmo ontem, ele curava no passado, ele cura no presente e ele vai curar no futuro. Tá? E há essa questão do processo, né? Esse processo da cura que vai se dar finalizando quando temos o nosso corpo glorificado, livres das enfermidades, livre da presença do pecado e de todo o mal em nome de Jesus. Mas isso se dará no futuro. Então ele curou a mulher do fluxo de sangue, minha gente. Tinha uma multidão, mas ela tocou com o ato de fé e foi curada. Ele curou o cego de Jericó, uma das histórias mais famosas das Escrituras, né? Que todos os pregadores gostam. Então, no terceiro subtópico ainda, no segundo subtópico ainda do terceiro ponto, diz, ele ressuscitou os mortos. Marcos 5, 35 e 43, tá bom? Ele ressuscita os mortos. Ele ressuscitou a filha de Jairo, não é isso? Ele tanto ressuscitou o filho da viúva, ele atendeu a aflição de uma mãe, a oração de uma mãe aflita, atendeu a oração de um pai aflito, e ressuscitou a filha de Jairo. E ele ressuscitou Lázaro, atendeu a oração de uma irmã aflita, faz parte da família, né? Ressuscitou uma filha, ressuscitou um filho e ressuscitou um irmão, tá? E também era o seu amigo, Lázaro. Terceiro subtópico e final para a gente encerrar essa lição. O que podemos fazer para receber a cura divina? Meu amigo, meu irmão, olha lá. Eu já recebi cura divina, glória a Deus por isso. E creio que Deus fez várias outras coisas que eu nem vi, mas sei e sinto até hoje isso no meu coração. Primeiro, é preciso ter fé. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam no mínimo que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Se você abrir a sua Bíblia ainda em Mateus, no capítulo de número 21, olha lá. Mateus 21 e o verso de número 22, o texto vai nos dizer, e tudo que pedistes na oração, crendo, receberás. Então, primeiro é preciso ter fé, orar para receber e crer para receber. Tá? Orar sem crer, essa oração não vai subir a lugar nenhum, não vai ser respondida. Então, a Bíblia vai dizer também, Tiago, né, que a gente precisa obedecer, precisa procurar nossos líderes, para ele ungir com óleo a oração da fé, sarará o enfermo. Ainda se você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, que é um clássico também no Antigo Testamento, no capítulo de número 7, e o versículo 14 e 15, ele nos traz uma resposta maravilhosa acerca disso. 7, 14 e 15. No 14 ele vai dizer o que podemos fazer para receber a cura divina, né? 7,14 assim, se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, ele se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. Fala de intimidade, tá? Fala de intimidade. Quarto, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, tá? Ele vai dizer, ó, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Eu quero orar por você, orar por sua família, orar por cada aluno, ore por seu aluno da escola dominical, para que Deus possa fazer uma obra maravilhosa na vida deles, curando aqueles que estão enfermos, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Tenha fé, creia, Jesus é o mesmo. Quem muda é a gente, quem mudou foi o sistema, quem mudou foi a cultura, quem mudou foi os costumes. Mas o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina que é recebida, tá? Pois quer usando o abençoado médico, quer curando de maneira sobrenatural, Deus cura sim. Ele usando a medicina, ele cura de várias maneiras, tá bom? Ele tem seus meios de curar. Então você vê que cada cura ele fazia de maneira diferente. A um ele dizia ser curado, a outro ele era um toque, tocava, ele era curado, a outro ele cuspia no chão, fazia lodo, 2 milagres ao mesmo tempo e realizava a cura, o milagre, a operação de maravilha, tá bom? Então, conclusão, nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e a cura divina. Pelo nome de Jesus, podemos orar uns pelos outros para que haja experiências de cura divina. Nosso Senhor não mudou, ele continua o mesmo. Por isso devemos nos dirigir a ele com humildade e fé perseverante, confiando que ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Jesus Cristo cura sim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim. Derramou seu sangue puro para remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado, enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, e ele tem os seus meios. É como eu falei, não há uma regra. Colocar a mão vai ser curado. Não, claro que a gente põe a mão, a gente bota o azeite, obviamente, na cabeça. O camarada está com enfermidade, dependendo do lugar, você pode colocar a mão em todo lugar, tá? Eu me lembro, é uma experiência minha pessoal e não serve como doutrina para ninguém, mas é uma experiência minha que Deus me deu com a minha filha. Minha filha era bebê e eu orei por ela a um certo momento. Ela estava com muita febre e ela não foi curada. Eu ungi ela, sou presbítero da igreja, pela graça do bom Deus, misericórdia dele, mas ela também não foi curada. E o Espírito Santo de Deus ele me orientou a soprar sobre a criança e colocando a mão sobre ela. E na hora que eu fui colocando a mão sobre ela e soprando sobre ela, a enfermidade desapareceu. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Então, queridos, Deus cura, Jesus cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Creia que Ele pode lhe curar de qualquer que seja a enfermidade. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude, que Deus nos livre de todo mal. Que Deus nos dê saúde espiritual, emocional e física. Tá bom? Que Deus nos dê saúde espiritual, emocional e física. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. O importante é que eu diminua e que ele cresça. Escute mais, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você. E só converse algo se ele puder participar. Pai, te louvamos por esse momento oportuno. Continua abençoando a cada aluno, a cada professor. Se utiliza de cada um de uma maneira extraordinária amanhã. Quem sabe até curando em suas classes. Em nome de Jesus, Pai. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. E todos dizem amém. Se inscreva em nosso canal, canal Palavra da Vida. Se você não encontrar por esse nome, vá lá em pb.Samuel Nascimento de Melo, presbítero Samuel Nascimento de Melo. Deus te abençoe e te guarde, livre de todo mal. O Senhor é a cura, Jeová Rafá.